Eu quero trazer algo aqui para nós estarmos refletindo sobre a nova era. E eu estou vendo que está acontecendo aqui na minha cidade várias bestialidades que estão entrando dentro das igrejas e estão entrando também dentro de cada casa também. Símbolos e até mesmo outras coisas mais que vamos tentar relatar aqui. Eu não estudei, não fiz nada, apenas eu estou querendo gravar esse vídeo aqui e mandar para que você possa assistir e levar para os seus amigos, tá? Levar para as suas amigas, levar para as pessoas que você pode dizer assim, ouça aí e veja. Bom, vamos lá. Eu quero falar sobre os símbolos satanistas e os seus significados, tá certo? Então nós temos o símbolo oficial da nova era, temos a teosófica, também o movimento cósmicos. Quero estar falando sobre algumas coisas que está entrando dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro dos seus negócios. Vamos lá então, vamos ao da besta, é o número 666, é conhecido pelos cristãos como o número do anticristo, que surgirá na terra para governar o mundo, conforme encontramos em Apocalipse capítulo 13, verso 8. Para a nova era, este número tem qualidades sagradas e por isso deveria ser usado com maior frequência possível para representar a nova era. O Yin Yang, que seria o preto e o branco, ou conhecido por outro nome, que agora está me faltando memória, mas eu já lembro já. Representa o equilíbrio entre as forças contrárias, negativo e positivo, bem e o mal, preto e branco, e bem e o mal são as mesmas coisas, apenas são vibrações altas e baixas. Assim, a nova era afirma que Deus e Lúcifer se completam, pois as forças opostas são partes da mesma perspectiva divina. O Yang é o símbolo do taoísmo, religião da China. O Yin está associado à escuridão e à água e ao feminino. E o Yang é a luz, a atividade, ao ar e ao masculino. Temos também, que é Hang Luz, né? Temos também aqui, fita entrelaçada sem fim. Essa daqui, esta. Fita entrelaçada sem fim. Se você olhar aqui, essa fita, ela não tem fim, ela não para, certo? Bom, significa a vida entrelaçada, onde está sempre uma continuidade em outra encarnação. Também representa o pacto de sangue entre os novaerinos, envolvendo pessoas ou organizações. É muito usado para uma melhor obediência entre os aliados do movimento Nova Era. O círculo com um ponto no centro. Esse aqui. Este sinal é o símbolo da bandeira de Lúcifer. Os círculos representam o planeta Terra como reino de Satanás. O ponto são os homens e as divinizações ou divinização, instrumentos a serviços deste reino. O símbolo da energia que, segundo eles, emana para todo ser. Aquele Z que parecendo um raio, certo? É o raio mesmo. É reconhecido como reconhecimento do poderio de Satanás, Senhor Satã, e à disposição de estar ao seu serviço. Pirâmide, que é usada em muitas casas, tá certo? Principalmente aquela pirâmide de cristal, que diz que é muito bonita, aquele negócio e tudo mais. É tida como elemento que capta a energia cósmica e beneficia as pessoas, dando sorte nos negócios. A pirâmide com um olho, ou o olho de Lúcifer. Tudo que você vê com um olho só, isso tem parte da nova era. Simboliza o olhar de Satanás sobre as finanças do mundo. Ver a nota, na nota de $1, você vai ver o olho satânico. Também que eu queria achar, o anarquia. Bom, aquele símbolo que está nas roupas aqui dentro de Patos, que eu vi, é uma blusa branca com uma bola no meio, um A e uma travessão no meio passando do círculo. Bom, bem, vamos lá. É anarquia. O movimento prega a destruição de toda e qualquer organização que não queira se integrar no movimento do sistema. Declara a anarquia do inferno e as organizações que resistem à adesão universal.
usado inicialmente pelos grupos punks, atualmente usado pelos grupos heavy metal, e é símbolo da anarquia contra tudo que é lei, ou melhor, o nome já diz tudo, anarquia. A cruz satânica ou a cruz da confusão. O nome por si já diz tudo, que significa qual o seu uso, objetivo e tudo mais. Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje eu vou falar do mistério dos 3 pontos da maçonaria. O que é tudo isso, né? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal e Tradicional. Então essa aqui é mais uma contribuição de um peregrino aqui do canal, né? O Fábio Alves da Silva. Então ele falou, fale um pouquinho sobre os 3 pontos. Inscreva-se aqui no canal e dê o seu like. Pois é, então vamos detalhar isso daí, tão falar dos 3 pontos, né? Tanta bobagem, vou ser bem pragmático aqui, tanta bobagem na maçonaria, viagens e mais viagens, né? O pessoal não sabe, eu acho uma coisa, né, o desabafo, perdão pelo desabafo, né? Pessoa querer falar de uma coisa que não sabe, sabe? E tem, nossa, é a grande maioria, quase que 100% ali não sabe o que está falando quando você vai fazer uma pesquisa um pouco mais profunda sobre um determinado assunto que às vezes é ligado à maçonaria. Então, esse é um dos casos. Então, tá, que história é essa dos 3 pontos, né, na maçonaria? Da onde que veio, que mistério que norteia toda essa situação? Olha que interessante, começou na verdade lá com o imperador Otaviano, Roma Antiga. Então eles começaram a usar aquilo como uma espécie de abreviatura. Então documentação, leis, legislação, né, de forma geral, vamos supor, eram feitas legislações lá na Roma Antiga, eles faziam as leis, colocavam uma abreviatura, porque às vezes, provavelmente, né, isso é uma especulação minha, tinham que escrever de forma muito rápida e faziam abreviado. Então surgiu essa questão das abreviaturas nesse período, Roma Antiga. Claro, o Império Romano, como é sabido por todos, né, expandiu-se, né, foi conquistando o mundo, e essa prática veio junto, inclusive, né? Então você vai ver em muitos documentos antigos de muitos e muitos países, na verdade, que vai ter essa questão da abreviatura. A raiz é esta que eu falei. E tá, na França, inclusive, na França daí foi muito utilizado isso antigamente, até que o rei Felipe o Belo, inclusive fez uma regra lá, uma legislação que proibia as abreviaturas, porque estava havendo má interpretação da papelada oficial do governo. Então ele proibiu isso daí, fez uma regra lá, uma lei que proibiu que houvesse abreviaturas em documentação oficial. Então, existe essa situação, né? Mas a maçonaria acabou agregando essa questão da abreviatura, né? Então, aqueles negócios das palavras cifradas e tal, né? Vamos manter o sigilo, tá? Será que o sigilo está nisso daí? Penso que não, né? Penso que não. Não. É uma questão de dificultar, é uma abreviatura, né? Para facilitar a escrita, né? Esse aspecto assim é um pouco estranho e alienígena a pessoas que têm determinado nível de conhecimento ou intelectualidade, como preferir. Maçonaria brasileira é filha da francesa, então trouxe esse aspecto, né? E a partir mesmo de lá já começou a se utilizar as assinaturas com os 3 pontos. E o que representam isso? Daí nós entramos na esfera mais maluca, né? Porque você vai ver as mais variadas, na verdade as mais variadas interpretações, porque ela entra na esfera do simbolismo. O que o símbolo representa? Eu já falei em alguns vídeos, né, que o simbolismo, muitas vezes ele tem esse aspecto que seria mais universal, mas ele tem essa correspondência pessoal, né? Então você vê, por exemplo, né, uma cruz, que é uma linha vertical com uma linha horizontal, aquilo para muitas pessoas tem as mais variadas interpretações, né? Enfim, aqui funciona mais ou menos da mesma coisa, né? Então você vai ver lá que esses 3 pontos nas assinaturas, né? Também, primeira outra, falando em assinatura, se você não faz parte da ordem, não assine com 3 pontos, que você poderá passar vergonha, né? O maçom pega aquilo lá, olha, vai conversar com você, às vezes vai ter uma conversa com você ao vivo, né? Depois que viu que você assinou com 3 pontos, vai perguntar de onde que você é, coisas do gênero, né? E daí ele vai descobrir de uma forma que você nem vai saber que você não é maçom, né? Ou mesmo vai saber, daí aquilo vai ficar feio para você. Então não assine se você faz parte da ordem, mas dentro aqui do Brasil, principalmente, é uma tradição muito forte, pontual, assim,
assinar o nome e colocar os 3 pontos. Enfim, é uma tradição muito forte aqui dentro, né? Por conta dessa raiz que veio da França, né? Nesse aspecto. Então tem essa questão da abreviatura de palavras e a questão ligada à assinatura. E o que representa, né? Como eu falei, existem N interpretações, né? Existem raízes, por exemplo, que vêm da questão mais da Idade Média, lá, aquelas questões da alquimia, né? O sal, enxofre, mercúrio, você vai ver interpretações desse tipo. Mas também tem liberdade, igualdade, fraternidade, sabedoria, força e beleza. Olha, são imensas as interpretações e cada um vai interpretando do jeito que acha, ou que o seu entendimento ou leva a entender, né? Perdão da redundância. Mas, o que é isso? Como a gente entrou na esfera do simbolismo, via de regra, esses 3 pontos eles são feitos sempre em triângulo. E o que é o triângulo, né? Então, entrando na esfera da geometria, nós temos a primeira manifestação, né? E isso também tem algumas ligações um pouco mais antigas, né? Tem a primeira manifestação que seria o ponto, pá! Então até a divindade era antes, muito antigamente, a divindade era representada através de um ponto, às vezes num círculo e um ponto, né? Então aquilo era o sol, representava a divindade. Então é comum isso em tradições muito antigas. Daí qual seria a segunda manifestação? Primeiro ponto, depois a linha, né? Então a linha seria a segunda manifestação. E a terceira manifestação? Então, ponto, linha, e depois aquelas formavam-se mais 2 linhas, formava-se o primeiro elemento geométrico. Então, triângulo, primeiro elemento geométrico, que foi associado muito com a questão da divindade. Então, você vai ver, se começar a estudar algumas religiões antigas, que você vai ver esse símbolo, assim, ele era muito utilizado, né? E até hoje representa a questão da divindade, o triângulo. Então, o triângulo tem essa representatividade, né? Inclusive, né, na questão geométrica dos elementos, a representação geométrica, né, o triângulo para cima, ele representa o espírito. Então, tem esse aspecto interessantíssimo, interessantíssimo. Bem, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui então. Falei sobre o segredo dos 3 pontos da maçonaria, sua origem, o seu desenvolvimento, como veio no Brasil, como é utilizado, como não é utilizado. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre maçonaria, eu vou deixar os links dos meus últimos trabalhos aqui, os mais recentes, melhor falando, né? Que não serão os últimos de forma nenhuma, mas os mais recentes que falam um sobre maçonaria e outro sobre os Illuminati, a história real. Então, fique comigo aqui no canal, inscreva-se, peço novamente, dê o seu like se você gostou, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais e um forte abraço, até o próximo vídeo.